Oi, oi! Eu sou Carolina Coelho e a minha missão de vida é mostrar para todo mundo que a adolescência não é uma fase a ser superada, e sim aproveitada. Eu sou a criadora do projeto Wings e eu ajudo adolescentes de 13 a 19 anos, suas famílias e profissionais de educação a entenderem os processos da adolescência de forma empática, criando assim um ambiente acolhedor e transformador para os adolescentes. Hoje eu tô aqui para contar um pouquinho da minha história, de por que eu resolvi abraçar esse projeto de acolher esse período da adolescência. Eu quero primeiro explicar que todo mundo costuma dizer que as crianças são o futuro da nação, que as crianças são o futuro do mundo. Mas a gente acaba esquecendo que entre a criança e o adulto tem o período da adolescência. Esse período, ele é bem conturbado por muitas mudanças físicas, psicológicas. É quando a criança, o adolescente, se transforma num indivíduo único. Até então, ele era um conjunto de crenças, um conjunto de toda a convivência que ele tinha. E aí, quando ele se torna adolescente, ele começa a buscar no que ele acredita, no que ele quer escolher acreditar. Voltando então para a minha adolescência. Eu, desde criança, não vou saber dizer tudo o que aconteceu para eu ter essa atitude, mas eu me fechei numa casca. E eu achava que ninguém podia gostar de mim. Não tinha razão para as outras pessoas gostarem de mim. Então, o que acontecia? Eu forçava uma amizade, forçava um relacionamento com outras pessoas. Por que eu fazia isso? Para o adolescente, estar com os pares é muito importante. Então, eu buscava um relacionamento, ao mesmo tempo que eu já entrava nesse relacionamento sabendo que não tinham como gostar de mim. Então, em cada grupo que eu ia, em cada lugar, eu agia de uma forma diferente. Por quê? Porque eu estava tentando simplesmente entrar naquele grupo ao mesmo tempo que eu afastava. Então, muitas pessoas diziam pra mim que eu era desgarrada. Ou então que não entendia o porquê daquele comportamento. Então, eu nunca consegui ser realmente inserida num grupo. E isso doeu muito. E isso foi sendo levado até a minha fase adulta, até eu entender tudo o que tinha acontecido. Por que o adolescente precisa desse acolhimento, desse relacionamento dos grupos, dos pares? Porque ele precisa deixar para trás um pouco do que é a família, aquele núcleo familiar, porque até então, tudo que acontecia naquele núcleo familiar, ele foi absorvendo. E aí ele não sabe o que é do núcleo familiar e o que é dele. Então o que vai acontecer? Ele vai começar a dizer que não quer saber de mais nada desse núcleo familiar. Porque ele não sabe realmente do que ele gosta e do que ele não gosta. E aí o que aconteceu? Eu queria fazer isso, eu queria me distanciar do meu núcleo familiar, ao mesmo tempo que eu demandava atenção. Que eu queria atenção, que eu queria que as outras pessoas gostassem de mim, mas eu sabia que elas não gostavam dentro de mim. Então, eu acabei me fechando. Eu não saía do quarto, eu lia muito, foi o começo da internet, então eu passava muito tempo pesquisando coisas aleatórias na internet. E isso foi um problema, porque meus pais queriam que eu saísse de casa, meus pais queriam que eu fizesse coisas, mas eu não conseguia me inserir em nenhum grupo, então eu preferia ficar sozinha na minha casa. Então esse foi um primeiro problema. O segundo problema foi, eu não sabia o que eu queria da minha vida. Eu não tinha um entendimento da vida ainda. Então o que aconteceu? Quando eu terminei lá o meu ensino fundamental, fui fazer prova para escolas de ensino médio, né? Para quem é do Rio, tem a Cefet, que é uma escola federal, técnica. Tinha Federal de Química na época. E eu fiz para o Pedro II também, para o Colégio Pedro II também é federal, e fiz para um outro estadual, que é a FATEC. Enfim, passei. E aí, nessa que eu passei, eu continuei sem saber o que eu queria. E aí eu fui que meio que escolhi a única que teria a possibilidade de fazer um técnico, porque para a FATEC eu não consegui
tinham cancelado o normal, que era o que eu queria mesmo fazer. Ou seja, eu queria ser professora desde sempre. E fui fazer então uma que tinha um técnico. Só que eu não tinha como esperar o que estava para acontecer naquela escola. Eu simplesmente não me adaptei. Eu odiava com todas as minhas forças a escola. Eu gostava dos meus colegas? Sim. Eu gostava de ir para jogar sueca. Eu gostava de ir para ficar de papo. Mas mesmo assim, apesar de eu estar inserida em 2 grupos, porque eu consegui me inserir num grupo de uma turma, depois num grupo de uma outra turma, ainda assim eu me sentia deslocada. Ainda assim eu achava que mais ninguém gostava de mim. Estavam ali só porque, tipo assim, pena dessa menina. Então eu sempre forçava. Mas eu continuava odiando aquela escola. Eu não conseguia estudar, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu queria simplesmente ficar na minha. Eu bloqueei o que acontecia naquela escola. Fora outros problemas. E os meus pais não entendiam isso. Eles achavam que eu tinha que adorar a escola, eles achavam que eu tinha que ir para aquela escola, que eu tinha que me formar num técnico, que eu tinha que sair com uma formação, com um emprego assim que eu saísse do ensino médio. Isso para eles era muito importante. Só que para mim, aquilo não era importante. Só que eu não tinha discernimento de chegar e explicar o que era importante, porque até então eu não sabia o que era importante. E isso acontece com todos os adolescentes. Eles não sabem, eles sabem que aquilo pode não se encaixar para eles, que aquela realidade não é a deles, mas eles não sabem explicar o que realmente eles querem, até porque eles estão experimentando o que eles queriam para eles, o que eles querem. Então, toda essa minha adolescência foi muito complicada. Eu fui obrigada a fazer diversas coisas que eu não gostava. E eu quase apanhei pra ir pra escola. Meu pai já chegou um dia a me jogar dentro do ônibus pra ir pra escola. E isso foi muito complicado pra mim. Eu me senti completamente desamparada. E eu também não chegava e conversava com os meus colegas porque eu queria que eles gostassem de mim, lembra? Então como é que eu vou trazer problema pra eles? Se sem trazer problema eu já não me sentia encaixada, imagina se eu trouxesse problemas. Então eu fui me anulando. Tem até uma brincadeira, surgiu agora no aniversário da minha cunhada, há pouquíssimos dias atrás, ontem. Ontem, eu tava conversando exatamente sobre isso. Eu passei a máquina no cabelo. Passei a máquina 4 no cabelo, no aniversário de 15 anos, eu estava com a cabeça praticamente raspada. Não estava na máquina 0, mas estava raspada. Então assim, eu tinha passado a máquina. Era um pedido de socorro. Eu estava desesperada, mas eu não sabia pedir o socorro. Então, foi muito complicado para mim. Foi difícil. Eu morava muito longe da escola. Os meus amigos achavam que era muito chão para chegar aqui. Não tinha ônibus suficiente. O transporte público era complicado. Nem todos eles tinham carro. Ou os pais não podiam trazer. Então, assim, eu me sentia muito deslocada. E a maioria desses amigos ou morava perto do metrô, ou trem, então eles conseguiam chegar rápido, eles tinham vários ônibus na porta, e eu não. Então isso me deixava mais deslocada ainda. Tinha amigos que chegavam em casa muito antes de mim, então assim, eu passava 2 horas quase para conseguir chegar em casa. Então foi uma fase muito complicada. E eu não conseguia pedir socorro, eu não sabia pedir socorro, eu não tinha a quem pedir socorro. Porque os meus pais, eles estavam enxergando o mundo pelas lentes deles, pela realidade do mundo deles, não pela minha. Então, por mais que eu tentasse falar, eu não conseguia me expressar. E isso é uma coisa que acontece até hoje com todos os adolescentes. Alguns conseguem mais, outros menos. Cada um vai agir de uma forma. Eu me fechei, eu me escondia. Como muito tempo, ainda depois que eu virei adulta, eu continuei me escondendo. E hoje não. Hoje eu resolvi mostrar, hoje eu resolvi abrir
para que eu possa realmente alcançar pessoas, que eu possa alcançar famílias, adolescentes e falar para eles: vocês não estão sozinhos. Tem alguém aqui que entende o que está passando dentro de vocês. Alguém que pode ajudar a vocês não sentirem toda essa dor que eu senti e que eu sei que vocês estão sentindo. Então, para você que está me assistindo, diz para mim, comenta aqui embaixo nesse vídeo se você concorda com isso, se você acha que faz sentido no que eu estou te falando. Se você vê que o seu filho está sofrendo, que o seu aluno está sofrendo se você é professor, e você adolescente, se você também está sofrendo, se você também está se sentindo sozinho, desamparado, vocês não estão sozinhos. Então, eu consigo entender tanto o lado dos pais, quanto os lados dos adolescentes, quanto o lado dos professores. Porque eu sou professora de inglês da rede municipal do Rio. Então, eu tenho esse contato direto com os adolescentes. Além de ajudá-los de outras formas. Mas eu tenho certeza que o que eu tenho para te dizer, você vai entender, você vai internalizar e você vai poder ajudar o seu filho, você vai poder entender o seu filho. E você não vai chegar mais e falar assim: meu Deus, mas para onde foi aquela criança que estava aqui até o outro dia? Quem é esse CT que chegou na minha casa? Isso não é o filho que eu criei. Porque ele está se descobrindo como filho que você está criando. Então, deixa aqui seu comentário. Conta pra mim qual é a sua dúvida. Conta pra mim qual é a sua dor. Tanto você, mãe, pai, adolescente. Eu posso ajudar você. Eu quero ajudar você. Então, não precisa ficar sozinho nesse momento. A adolescência pode sim ser aproveitada. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, se inscreve no canal. Vão ter vários conteúdos muito interessantes a respeito da adolescência. E assim, se você não está passando exatamente por isso, mas você conhece alguém que está passando, comenta com essa pessoa, manda esse vídeo para ela, me ajuda nessa missão de ajudar realmente os adolescentes, de mostrar que pode ser muito mais do que o que vocês têm, que tem alguém que pode dar esse suporte porque entende vocês. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até agora. Eu agradeço do fundo do meu coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!